Olá, seja bem-vindo à primeira unidade de Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou a Roberta Miliolo e hoje a gente vai falar com o professor e historiador Rafael Pavani sobre a Revolução Francesa, a mais famosa das revoluções modernas, aquela que é vista como o nascimento do mundo contemporâneo. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Roberta. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. O que é importante a gente saber sobre a Revolução Francesa? Olha, Roberta, muita coisa. Mas a primeira delas é saber que esse mundo contemporâneo aí, que a Revolução Francesa inaugura, isso não acontece do dia para a noite, né? Esses revolucionários franceses estão inspirados na Revolução Inglesa, que é de um século antes, estão inspirados na independência dos Estados Unidos. Então, quando eles estão agindo influenciados por todo um processo maior da mesma época. Em história, nada acontece do dia para a noite. Bom, então vamos entender como é que é essa tal de mudança, né? E também tinha aquele papo de acabar com o feudalismo e a tal da Revolução, que era importante. Sim, a Revolução Francesa é importante. Ela é importante porque ela cristaliza uma série de mudanças que estão acontecendo na época. Ela é a mais importante das revoluções burguesas daquele momento. E, de fato, ela vai combater o feudalismo. É a partir daí que você tem, de uma maneira mais clara, uma mudança que vai gerar o Estado moderno contemporâneo. Um Estado no qual o cidadão é que escolhe o Estado, ou o governante, né? Um Estado no qual a lei está acima do rei e não o contrário. É aí que surge a ideia de direito contemporâneo, como a gente conhece. Bom, professor, então esse papo de direitos humanos eu acho que vem daí e talvez seja meio polêmico falar disso hoje em dia. Então, eu sempre digo, não era para ser polêmico, né? A noção de direitos humanos tem tudo a ver com o que está acontecendo na Revolução Francesa da época. Resumindo bastante, você tinha uma sociedade antes da Revolução que estava baseada no privilégio por nascimento. Então, se você era nobre, se você nasceu nobre, você tinha determinados privilégios. Você tinha basicamente 3 grupos lá, né? O clero, que era quem fazia parte da igreja, a nobreza, que era quem possuía terras e tinha poder político, e o resto da população, que era 99%, chamado de terceiro estado. Aí dentro você tinha camponês, burguês, todo mundo que não era nem nobre, nem da igreja. Qual a questão? Essas pessoas não tinham nenhum tipo de direito. A revolução é justamente o processo de garantir que essas pessoas tenham direitos iguais àqueles que tinham terra ou àqueles que eram da igreja. Bom, eu entendi, mas eu acho que isso também tem a ver com o iluminismo. Acho que daí vinham essas ideias. Sim. Na verdade, o nome iluminismo, né, é o nome que a gente dá para a filosofia política que vai ser aplicada nessas revoluções. Então, noções como igualdade jurídica, liberdade de expressão, tudo isso está sendo, na verdade, escrito por filósofos de 300 anos atrás e que vão, de certo modo, ajudar a pautar o mundo contemporâneo. Bom, acho que vale a gente fazer um apanhado, porque a situação é que nós temos um novo tipo de pensamento, ou seja, uma nova forma de enxergar o mundo e eu diria que quase que uma ideologia. É exatamente isso, uma ideologia iluminista ou ideologia burguesa, como chamaram antes, mas a questão é essa ideologia que inaugura o mundo contemporâneo. Então, se a gente está aqui podendo se expressar livremente, isso tem tudo a ver com a ideia de liberdade de expressão que foi defendida por esses filósofos. Professor, agora o que a burguesia tem a ver com tudo isso? Porque lá atrás o senhor disse sobre revoluções burguesas. Ah, sim. A burguesia, na verdade, é quem lidera o processo da revolução e quem vai assumir o poder ao final dela. Porque, de fato, a burguesia tinha poder econômico, mas não tinha ainda poder político, né? Preciso lembrar que quem tinha poder político era a nobreza. Então, agora, com a revolução, se a burguesia consegue eliminar o poder da nobreza, ela passa a ter os privilégios ou os direitos que a nobreza tinha antes. Bom, então essa revolução, esse pessoal todo, é a burguesia tomando poder com as novas ideias? Em linhas bem gerais, sim. Mas é preciso lembrar que o fenômeno é mais complexo. Então você tem grupos diferentes dentro da burguesia, você tem até nobre que fica a favor da revolução, e boa parte de quem está lutando essa revolução não é burguês, a maior parte é camponês. Bom, eu já entendi que a gente vai ter que deixar isso tudo para um próximo encontro. Com certeza a gente tem bastante coisa para conversar ainda. Tá certo, professor. Obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço, Roberta. E nós ficamos por aqui. Vale lembrar que nesta primeira unidade de Homem, Cultura e Sociedade, você aprendeu sobre a Revolução Francesa, a sua importância, as mudanças que esse movimento histórico causou no mundo contemporâneo e, a partir desse momento, se iniciou uma luta para a construção de uma sociedade mais igualitária. Eu volto com vocês numa próxima oportunidade, porque o assunto não se esgota não. Tchau, tchau!